Olá, meninas e mulheres! O vídeo de hoje é para gestantes e tentantes. Vou falar aqui para vocês de um tema que vocês trazem muito nas minhas caixinhas, quando eu abro aquelas caixinhas no Story. Atonia uterina. Já ouviu falar sobre isso? Tem curiosidade de saber? Sabe por que acontece, como prevenir, como tratar? Quer saber mais? Vem comigo! A hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna. Nós sabemos aí que ela é responsável por mais ou menos 30% de todas as causas de morte da mamãe após o parto. E isso representa mais ou menos uma morte em cada 150 mil mulheres que se submetem a um parto, seja normal ou cesariana. E ela é responsável então por 70 mil mortes por ano de mulheres após o parto. É muito, não é mesmo? Por isso a gente precisa falar sobre isso. E não é um conhecimento somente médico ou da equipe que está responsável pelo teu parto. É um conhecimento que você, mulher, que passa por isso, também deve saber. Vocês se informam muito sobre o parto, sobre as fases da gestação, mas às vezes se informam um pouco sobre as complicações que podem acontecer no pós-parto. E é importante que vocês saibam disso para entender o porquê de algumas medicações, alguns procedimentos que os médicos e a equipe executa ali logo após o parto. A atonia uterina, então, é a responsável por uma das causas da hemorragia pós-parto. A principal causa de hemorragia pós-parto é a atonia. E como o próprio nome já diz, é atonia, ausência de tônus. Então, ausência de contração do útero. O útero, quando ele pare, quando sai o nenê, seja por parto normal ou cesárea, ele precisa contrair. Ele é um músculo, é uma parede muscular que precisa contrair para que os vasos parem de sangrar. Então, é uma forma de estancar o sangramento fisiológico do próprio organismo, com a contração da musculatura. Quando isso não acontece, a gente precisa intervir, lançar mão de medicações e procedimentos para evitar. A gente sabe aí que as principais causas disso é a própria exaustão, ou cansaço desse músculo. Muitas vezes um trabalho de parto muito longo, ou quando esse útero ficou distendido por muito tempo, em casos de bebês muito grandes, muito líquido dentro do útero por muito período, um período longo da gestação. Mais de um nenê, como gêmeos, trigêmeos, também distende muito o músculo do útero, e essa distensão pode causar lá no pós-parto uma fadiga dessa musculatura. E o que a gente faz então para tentar prevenir essa hemorragia? A gente administra uma ocitocina, que é um hormônio aí que a mulher libera durante o trabalho de parto, para fazer as contrações, mas que lá na cesárea, por exemplo, ela não libera espontaneamente. E esse hormônio serve para regredir, para contrair esse útero. Quem já passou por um parto normal aí vai se lembrar de uma injeçãozinha que leva na coxa, doída logo após o parto. Essa injeçãozinha na coxa após um parto normal é a ocitocina, que está sendo administrada para dar aí uma prevenção da atonia uterina. E lá na cesariana, quem já passou pela cesárea sabe de uma medicação que às vezes dá uma pressão na cabeça, uma dor no peito, um mal-estar súbito, é a ocitocina que está sendo administrada na veia da paciente que está se submetendo à cesárea. Então essa ocitocina a gente usa como uma forma de prevenção da hemorragia pós-parto. E se ela não é suficiente, se ainda assim esse útero não contrai no tempo esperado, essa mulher perde muito sangue, a gente pode administrar outras medicações que vão agir tanto na coagulação como na contração uterina. E também existem procedimentos, como a gente tem algumas cirurgias, alguns procedimentos cirúrgicos, até a retirada do útero quando é necessário, para salvar a vida dessa mãe e impedir que ela perca muito sangue, e leve ao óbito materno então. E aí, gostou de saber sobre isso? Achou interessante entender sobre as complicações? É muito importante que, além de entender as fases da gestação e as fases do parto, vocês também compreendam isso, para estarem atentas à necessidade de alguns procedimentos que vocês se submetem, que o corpo de vocês é submetido logo após o parto, e vocês entendam essa dinâmica do pós-parto como um momento de prevenção de complicações para vocês. Se você tinha essa dúvida, já passou por um momento tenso como esse, e já observou que medidas foram tomadas para evitar, para poupar a sua saúde, compartilhe a sua história conosco aqui nos comentários. E se você conhece alguma gestante ou tentante que é curiosa, que gosta de saber tudo o que está acontecendo nesse momento da maternidade, chama ela para cá, para ela assistir esse vídeo também e interagir conosco sobre esse assunto tão importante de uma complicação pós-parto.